Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Aula 1 do módulo 1 de Lógica para a Computação da turma de 2020.2. Então vamos lá. Introdução à lógica, certo? Começamos com a introdução à lógica proposicional. Primeiro, por que a gente tem que ter uma lógica proposicional? Bom, já que nós temos nossa linguagem natural tão bonitinha que nos serve no nosso dia a dia, não é? Mas quem aí nunca foi mal interpretado, falou uma coisa, a pessoa entendeu outra, né? Esse tipo de ambiguidade nós não podemos ter em uma área exata, como é a lógica, certo? Então, para evitar essas ambiguidades e imprecisões, é que foi criada uma linguagem formal. No caso aqui que nós vamos estudar é a lógica proposicional. Tá? Nós temos outras linguagens formais. Bom, a lógica proposicional expressa muitas situações do nosso mundo real, mas ela possui umas limitações. Então, o que é uma proposição? Que lógica proposicional é baseada em proposições. Bom, uma proposição é um enunciado ao qual podemos atribuir um valor verdadeiro ou falso. Então, uma frase, uma sentença, que nós podemos dizer que é verdadeira ou falsa, atribui o valor verdade. Essa sentença é verdadeira, essa sentença é falsa, certo? Nem toda sentença dá para fazer isso, tá? Por exemplo, esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa. Se eu disser que essa sentença é verdadeira, quer dizer que esta sentença é falsa, tá? Se eu disser que esta sentença é falsa, quer dizer que esta sentença é falsa, é verdadeira, tá? Né? Então, sentenças autorreferentes, elas não podem ser verdadeiras ou falsas. E existem também outras situações, como, por exemplo, perguntas. Perguntas, elas não... Uma pergunta é uma pergunta, né? Tem a resposta de sim ou não, algo assim. Mas ela, por si só, não é verdadeira ou falsa, tá? Bom, então, além das proposições, nós temos os conectivos, certo? Nós temos as conjunções, que são os is, alguma coisa e outra coisa. As disjunções, que é o ou. Eu tomo água ou suco. Eu tomo água e tomo suco. E a implicação, se eu tomo água, então eu tomo suco, por exemplo. E também tem o conectivo da negação. Eu não tomo água. Bem, então nossa lógica proposicional é basicamente as proposições e esses conectivos. Eu posso pegar proposições menores, por exemplo, eu tomo água é uma proposição. Eu posso combinar essa proposição com um conectivo e juntar duas proposições. Eu tomo água e eu tomo suco. Então, criei uma proposição maior. Eu posso atribuir verdadeiro ou falso para essa proposição maior que eu criei. Bom, ela não nos permite, a lógica proposicional, expressar relações sobre elementos de um conjunto, por exemplo. Então, nós não temos aqui a noção de todos, a noção de algum, de existe, a noção de nenhum, certo? Essas relações quantificadoras nós só vamos ver na lógica de primeira ordem, que é o segundo módulo da disciplina. Então, a nossa linguagem proposicional nos permite expressar muita coisa, mas não tudo, tem muita coisa de fora. Bom, para a gente apresentar essa linguagem formal, nós precisamos fornecer os componentes básicos dela. E nós vamos começar com o alfabeto, né? Nós também vamos falar da gramática, que é a lei de formação. Bem, então o português ele tem o seu alfabeto, né? Tem aquelas letras que nós juntamos e formamos palavras da língua portuguesa. Bom, na lógica proposicional, o alfabeto é composto pelo seguinte: por todas as proposições do universo. Então, toda sentença que você pode classificar, que você puder dar valor verdade de verdadeiro ou falso, é uma proposição. E está nesse universo do alfabeto da lógica proposicional, certo? Além das proposições e de todas as proposições, aqui foi feito um enunciado, né? Então, alguma proposição é a proposição 0, alguma outra vai ser a proposição 1, e aí vai. E tem infinitas proposições. Esse conjunto infinito pertence ao alfabeto da lógica proposicional. Além das proposições, nós temos os conectivos. O conectivo unário da negação e os conectivos binários, o da conjunção, da disjunção e da implicação. Além das proposições e dos conectivos, nós temos também os sinais de pontuação, que consistem nos parênteses. Bom, quando você usa símbolos do português para formar um certo conjunto de símbolos, não necessariamente vai dar uma palavra da língua portuguesa, certo? A mesma coisa aqui na lógica proposicional. Então,
Não é pegando proposições e conectivos e jogando parênteses aleatoriamente que isso necessariamente é um elemento da lógica proposicional, certo? Existem regras de formação. Bom, e os elementos que pertencem à lógica proposicional nós chamamos de fórmula, né? Então, quem está nessa linguagem da lógica proposicional é uma fórmula. Então, o conjunto das fórmulas, como é que nós construímos essa fórmula, é definido por indução, né? E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês relembrarem indução. Bom, então basicamente é o seguinte: toda proposição é uma fórmula, ou seja, toda proposição está na linguagem da lógica proposicional. Ok. Bom, além disso, toda proposição negada é uma fórmula. Muito mais do que isso, toda fórmula negada é uma fórmula. Então, se eu pegar uma fórmula e negar essa fórmula negada é uma fórmula. Então, é o seguinte, todas as proposições são fórmulas. Então, todas as proposições negadas são fórmulas, certo? Se eu pegar 2 proposições e combiná-las com um ou, isso é uma fórmula. Se eu pegar 2 proposições e combiná-las com um e, isso também é uma fórmula. Se eu pegar 2 proposições e combiná-las com uma implicação, isso também é uma fórmula. Bom, além disso, somente esses casos constituem fórmulas, né? Nada além disso será considerada fórmula. Nada além disso será elementos da linguagem da lógica proposicional. Bom, então exemplos. PQ e Q, P, Q e R são símbolos proposicionais. Então, por esse caso 1 aqui, já que eles são proposições, eles são fórmulas. A fórmula, qualquer fórmula negada é uma fórmula. Então, isso daqui é uma fórmula. Então, isso daqui, o não P, é uma fórmula. Mas uma fórmula negada é uma fórmula. Então, não P é uma fórmula também. P é fórmula, Q é fórmula. Então, P e Q é uma fórmula. Não Q é uma fórmula, P ou Q é uma fórmula, P ou não Q é uma fórmula também. E assim sucessivamente. Tá? Bom, vamos falar sobre os parênteses. Via de regra, se você estiver na dúvida, use parênteses, certo? Regra de ouro. Use parênteses. O objetivo aqui é que a sua mensagem esteja claramente entendida, tá? Porque é o seguinte, os nossos conectivos, eles possuem uma ordem de precedência. O que isso quer dizer? Se não existir parêntese nenhum, então nós vamos seguir uma ordem de execução dada por... Não é o primeiro que aparece, é nessa ordem aqui. Então a primeira operação que vai ser feita, uma vez que não tenha parênteses, vai ser sempre a negação. Depois de fazer todos os conectivos de negação, nós vamos realizar as operações de i. Depois de realizar todas as operações de i, todas as operações de ou. Depois de todas as operações de ou, finalmente eu vou fazer as operações de implicação, certo? Então, por exemplo, não P e Q, tá? Não tem parêntese aqui. Se não tem parêntese, o que vai ser seguido vai ser essa precedência, tá? Então, o que é feito primeiro? Primeiro é feita a negação. Então, primeiro eu aplico a negação sobre o P. Então, eu tenho não P e Q. Aí você diz, mas professor, eu não queria expressar isso, na verdade. Na verdade, eu queria dizer não P e Q. Bom, então, nesse caso, você vai precisar do parêntese, certo? Você vai colocar o parêntese aqui, ó, entre o P e o Q. Quando você coloca parêntese, você força que seja feito primeiro o que está dentro do parêntese, certo? Então, primeiro é feita a operação que estiver independente do símbolo. Se tiver mais de um símbolo dentro do parêntese, aí vai ser usado o critério aqui da precedência, tá? Mas independente do que estiver dentro do parêntese, vai ser feito primeiro do que o que estiver fora. Então, primeiro vai ser feito o P e o Q e depois vai ser negado, tá? Então, se você quer expressar isso daqui, você vai precisar colocar o parêntese. Se você não colocar o parêntese, então isso aqui está representando isso, tá? Se é isso aqui que você quer representar, então não precisa colocar o parêntese, tá? Mas se é isso daqui que você quer representar, então você precisa colocar os parênteses. Aqui, por exemplo, P ou Q e R. O que é que você quer representar e o que é que você está representando, né? Bom, você está representando aqui o P ou Q e R.
Então, primeiro faz o Q e o R, e depois faz o OU com o P. Por quê? Porque tem o OU e o I. E entre os dois, já que não tem parêntese nenhum, quem tem maior precedência é o I. Então, primeiro eu faço o I, Q e R. Primeiro é feito isso, e depois é feita a operação de OU com o P. Ah, mas eu não queria isso. Na verdade, eu queria fazer P ou Q, isso e R. Ah, então você vai ter que alterar a precedência. Então, você coloca o parêntese aqui, ó, entre o P e o Q, porque aí ele vai fazer primeiro o que está dentro do parêntese. Aí ele vai fazer P ou Q, e o resultado ele vai fazer um I com R. Tudo bem? Aqui nós temos ou implicação e negação. Sem parênteses, eu sigo somente a ordem de precedência. Então, primeiro é feita a negação. Então, eu tenho o não que. Depois da negação, eu faço não tenho I, então eu vou fazer o ou. Então, o que é que eu faço aqui? P ou não que, isso implicando R, porque R é o último na ordem de precedência, certo? Fica isso daqui, na verdade. Ah, mas eu não queria fazer isso. Aí você vai ter que quebrar a precedência. E necessariamente você vai ter que usar parênteses, tá? Aí você vai ter que colocar, por exemplo, eu queria fazer P ou isso daqui. Então, coloca parêntese aqui e aqui. Porque aí você força que isso aqui seja feito primeiro e depois o ou com o P. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Sem o parêntese, tem essa ordem de precedência. Então, você não precisa colocar parêntese aqui. Se quiser, tudo bem. Não tem problema nenhum. O importante é ficar claro. Tá? Então, sem parêntese, ele é assim. Se você não quiser representar isso com essa fórmula, aí você é obrigado a usar parêntese, porque você vai precisar necessariamente quebrar a precedência. Tá? Vamos falar de subfórmulas. Subfórmulas é você pegar uma fórmula maior e quebrar em fórmulas menores. Só isso. Tá? Então, por exemplo, pega essa fórmula aqui, A é P ou não Q, isso daqui implica R e I não Q. Como é que eu quebro essa fórmula maior em fórmulas menores? Bom, o conjunto de subfórmulas de uma fórmula vai ter sempre a própria fórmula como subfórmula. Então, o conjunto de subfórmulas de A é, primeiro, A, essa fórmula inteira aqui, união. Como é que eu quebro essa daqui? Olha, o parêntese está dizendo que eu vou fazer isso daqui dentro. Quando eu terminar, eu vou fazer isso daqui e depois eu vou juntar com essa implicação, né? Então, essa implicação é o conectivo mais externo, ou seja, é o último que é realizado. Então, esse A aqui está fazendo isso, implica isso, tá? Então, como é que eu quebro esse cara? Essa fórmula A é o que está na esquerda, a fórmula da esquerda, união, a fórmula da direita, certo? Então, eu vou ter isso daqui, união, isso daqui. Isso aqui é a subfórmula e isso daqui é a subfórmula, né? P ou não Q e aqui o R e não Q. Tá? Essa fórmula aqui, como é que eu quebro? Bom, primeiro, aí veja só, estou dentro do parêntese, dentro do parêntese tem dois símbolos. Então, eu vou fazer aquela coisa da precedência. Primeiro eu faço o I e depois eu faço o OU. Então, o último que eu faço é o OU. Então, eu tenho P ou não Q. Então, essa fórmula aqui eu posso quebrar em duas fórmulas. O P e o não Q. Tá? O P não tem como quebrar, porque o P é uma fórmula proposicional atômica, que a gente chama, no sentido de que não dá para quebrar. Tá? E aí, o não Q eu posso quebrar, porque eu posso quebrar em Q ainda. Né? R eu não posso quebrar, o não Q eu posso quebrar em Q. Então, o conjunto de subfórmulas é a própria fórmula inteira, essa fórmula aqui, essa fórmula aqui. O P, o não Q e o Q. O R, o não Q e o Q. Tá? Como se trata de um conjunto, nós não repetimos elementos. Então, você não vai ter dois não Qs e dois Rs no conjunto, né? Porque o conjunto não tem repetição de elemento. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Mas aqui, olha só, são as subfórmulas próprias, ou seja, o A é subfórmula, mas as subfórmulas próprias são as fórmulas diferentes da fórmula. As subfórmulas diferentes da fórmula inteira, né? Então, nós temos o A e essa galera aqui. Ou seja, isso aqui é a subfórmula, isso aqui é a subfórmula. P é subfórmula, não Q é subfórmula, Q é subfórmula. R é subfórmula, não Q é subfórmula e Q é subfórmula. Tá? Além de tudo, o A inteiro é subfórmula dele mesmo.
E o tamanho das fórmulas? Bom, o tamanho das fórmulas é basicamente você contar os símbolos. Tá? Então, qual é o tamanho dessa fórmula aqui? Olha, eu tenho uma implicação, então eu vou contar 1 para cá, mais o tamanho dessa fórmula aqui, mais o tamanho dessa subfórmula aqui, tá? Então, 1 mais o tamanho dessa fórmula, mais o tamanho dessa fórmula. Como é que eu conto o tamanho dessa fórmula? 1 por esse conectivo, 1 por essa fórmula aqui, mais o tamanho dessa fórmula aqui, mais o tamanho dessa fórmula. 1 pelo conectivo, mais o tamanho dessa fórmula, mais o tamanho dessa fórmula. Então, eu vou ter 1 mais 1, mais 1, 3, mais o tamanho dessa fórmula, mais o tamanho dessa fórmula, mais o tamanho dessa fórmula, mais o tamanho dessa fórmula. Tá? Bom, essa fórmula P, ela é atômica, então ela tem tamanho 1, certo? Isso aqui é 1. Aqui, olha só, essa aqui eu tenho 1 mais o tamanho dessa fórmula, certo? Aqui eu tenho 1 mais o tamanho dessa fórmula. Então eu vou ter 3 mais 4 mais 5. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Mais essa fórmula atômica, mais essa fórmula atômica, que foi o que sobrou quando eu contei o conectivo. Mais essa fórmula atômica, mais essa fórmula atômica, que foi o que sobrou quando eu contei esse conectivo. Tá? Então, 5 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tá? Veja que aqui eu conto 2 vezes, porque eu estou falando de tamanho, não é conjunto, é tamanho. Então, olhando para cá, é simplesmente contar os símbolos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Você não conta os parênteses, você conta as proposições e você conta os conectivos. Bom, agora nós vamos expressar ideias com o uso de fórmulas. Expressar coisas do nosso dia a dia, por exemplo. Né? Para que a gente usa lógica, no final das contas, né? Então, imagina que nós temos aqui proposições rotuladas dessa maneira. Criança é uma proposição do seguinte tipo, fulano é uma criança, fulano é jovem, fulano é adulto, fulano é idoso. Eu quero dizer que o indivíduo é criança, é jovem, é adulto ou é idoso. Então, se eu quiser dizer algo da seguinte maneira, uma pessoa, ela é criança, é jovem, adulto ou idoso. É uma dessas 4 faces. Então, eu digo criança, ou jovem, ou adulto, ou idoso. Se eu quiser expressar o seguinte, se a pessoa for jovem, então ela é trabalhador ou estudante. Então, eu coloco o seguinte, se é jovem, então trabalhador ou estudante. Se eu quiser expressar uma proibição no sentido de que eu não posso ter uma criança aposentada, eu digo não, criança e aposentado. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui são só ideias, tá, gente? A gente vai ver muitos outros exemplos no decorrer da disciplina. Bom, na próxima aula nós vamos ver a semântica da lógica proposicional, os valores verdade. Então, até a próxima aula.